Olá, seja bem-vindo e agora que você está pronto, você está pronta com uma visão ampla sobre mídia, né? Já não mais aquela visão restrita que você tinha, onde você pensava, não, mídia é só eu escolher quais são os canais de comunicação que eu vou utilizar, quais são os meios de comunicação que eu vou escolher para o meu cliente de acordo com a verba que ele tem. Você já sabe que mídia não é isso. Você já está mais consciente do que você estava quando você chegou aqui. Você já sabe que mídia precisa se integrar com o atendimento, precisa se integrar sim com a criação, mídia precisa se integrar com a redação, com o responsável pela copy, mídia precisa se integrar com outras questões que estão envolvidas também naquele processo de compra e venda, que pode estar associado ao departamento de marketing. Então, mídia está ali para efetuar uma comunicação integrada com todos os representantes aí da agência. Bom, sabendo disso, eu quero que a gente comece agora a pensar sobre planejamento de mídia. Agora sim, eu já sei que eu preciso ter um olhar mais amplo, eu já sei que eu preciso me comunicar de forma integrada com as outras áreas da agência e a gente vai fazer esse movimento aqui. Sabendo disso, você pode estar se perguntando, tá, Anne, mas eu já conheço os meios de comunicação, eu já conheço as outras áreas da agência, eu já sei que eu preciso integrar, mas então o que é de verdade esse planejamento de mídia tão falado? É eu preencher uma planilha? É eu ter contato com o dinheiro do cliente? O que é esse planejamento de mídia? Inclusive você pode escrever nos comentários e dizer, olha, Anne, eu acho que isso é planejamento de mídia. Olha, na minha cabeça hoje, isso é planejamento de mídia. Então, mídia você já aprendeu. Você já sabe que mídia são os meios de comunicação que a gente tem e aqueles que a gente seleciona de acordo com o cliente que a gente tem, a estratégia que a gente quer traçar para esse cliente e os objetivos, obviamente, também que esse cliente tem. Agora, o que é planejamento, né? Então, planejamento, ele vem dessa organização do nosso pensamento, dessa organização dessas estratégias, de forma a atingir um objetivo específico, uma meta específica. Então, para que isso aconteça, a gente precisa saber quem é esse cliente, a gente precisa saber o que esse cliente quer, em que momento da jornada dele como empresário ele está, se ele já investiu em comunicação, se ele nunca investiu em comunicação, se as pessoas estão prontas para receber aquele produto, se ele está pronto para entregar esse produto, então tudo isso inclui e envolve o planejamento de mídia. Esse olhar, né? Esse olhar profundo sobre o cliente, sobre o mercado, sobre o produto, sobre os concorrentes, sobre esse ambiente, sobre a verba, as estratégias que vão ser traçadas. Então, tudo isso envolve um planejamento de mídia. Agora, você deve estar dizendo assim, mas talvez eu já ouvi um negócio chamado plano de mídia. Qual é a diferença entre o planejamento de mídia e o plano de mídia? O plano nada mais é do que o documento. É esse documento que você vai entregar para o cliente, vai entregar para a conta que você tem aí nessa agência. E entregando esse documento, o cliente ele tem como avaliar o trabalho que vai ser feito, acompanhar o trabalho que vai ser feito. Agora é importante dizer que, né, planejamento, planejar, seja em que área você esteja planejando, pode ser inclusive para a sua própria vida, planejamento não é você se colocar dentro de uma redoma de vidro e de proteção. Planejamento não é o engessamento das ações, muito pelo contrário.
A gente planeja para que a gente possa fazer as coisas da melhor forma possível, né? Observando e prevendo, inclusive, movimentações do mercado, dos concorrentes, porém, a gente precisa saber lidar com os imprevistos, a gente precisa lidar com mudanças, a gente precisa lidar com aqueles momentos em que a gente olha para o planejamento e diz, opa, parece que a coisa não está saindo exatamente do jeito que eu imaginei. E é nesse momento que o bom profissional de mídia, isso separa os bons profissionais dos profissionais que são medianos ou dos que são maus profissionais, né? É nesse momento em que a gente percebe quem está ali dentro do jogo e realmente traçando um trabalho coerente e concreto para aquela empresa. Por quê? Porque na hora que a gente planeja, a gente observa o máximo do que a gente pode. A gente idealiza o máximo que a gente pode, mas nenhum planejamento vai ser exatamente igual ao que acontece ali na execução. Quanto mais tempo você planeja, quanto mais tempo você organiza o que vai ser feito, melhor, obviamente, vai ser essa execução. Mais próximo e mais fidedigna da execução, isso vai se tornar. Porém, esse plano, esse documento, ele não pode engessar esse planejamento. E o que eu vejo muito são pessoas que planejam, né? E isso de uma forma geral, inclusive. Pessoas que planejam, criam planos perfeitos e colocam esse plano, esse documento, esse papel, né? Papel mesmo, plano é o papel, o documento, vai e coloca dentro da gaveta. Não vai adiantar de nada você ter um planejamento excelente, mas você colocar ele dentro da gaveta e seguir o que vem na sua cabeça na hora que você acha que deve, né? Esse planejamento é para ele ser seguido. E se alguma coisa sair diferente do que for planejado, aí sim é o momento de você saber lidar com esses imprevistos. E é obviamente que quanto mais maturidade profissional você tiver, quanto mais planos você tiver executado, quanto mais você conhecer aquele cliente e o mercado em que ele está atuando, tanto local como mundial, né? Mais fácil é de você agir mais rapidamente, mais efetivamente, assertivamente dentro daquele momento ali que está acontecendo. Mas é importante a gente ter essa clareza, né? De que plano é um papel, é um documento que você vai entregar para esse cliente, que obviamente você também como agência, como planejador, vai ter ali para você seguir. Mas que esse papel, na hora em que o planejamento entra em ação, podem ser que surjam necessidades de modificação. E é interessante dizer também que não existe uma receita de bolo pronta, né? Ah, para todos os clientes eu faço e uso as mesmas estratégias. Não, talvez para um cliente essa estratégia aqui funcione melhor, para outro cliente já é uma outra estratégia. Ah, mas são dois clientes que vendem bolo. A estratégia é diferente? Sim, a estratégia é diferente. O objetivo das marcas é diferente. O momento em que as marcas estão ofertando é diferente. O momento da jornada daquela empresa é diferente. Os clientes, o concorrente, por mais que esteja ali no mesmo nicho. Talvez os dois vendam bolo, mas entregam outros valores que podem ser diferentes uns dos outros, né? Então, é importante que isso fique claro. Que o planejamento ele não engessa, que o planejamento ele contribui para que você execute da melhor forma e que a gente precisa ter essa visão mais sistêmica da agência, do mercado, do cliente, para que a gente possa executar um bom planejamento. No próximo vídeo, a gente vai começar a ver quais são essas etapas do plano de mídia desse documento e, obviamente, desse planejamento que vai ser executado em seguida pela agência e pelo cliente. Um forte abraço e a gente se vê logo mais.